Chegamos à aula de número 12 e concluímos a segunda parte do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Até aqui, vimos como a coerência entre os nós se organiza topologicamente, dando origem ao que chamamos de coerência espectral, que é o fundamento matemático que sustenta a projeção do espaço, do tempo linear e das leis físicas observáveis. Vimos que a realidade não é um dado prévio, mas o resultado de um processo de estabilização funcional, no qual a rede temporal traduz coerência em forma, ou geometria, e em continuidade, ou tempo linear. Sabemos que há muitas perguntas em aberto, e todas serão esclarecidas ao seu tempo. Para os mais ansiosos, recomendamos a leitura e o estudo dedicado do livro que está disponível em português e inglês. Boa aula e bons estudos! Como já vimos, na física clássica, o espaço é concebido como um palco tridimensional previamente estabelecido, um domínio fixo no qual os fenômenos se distribuem e as leis se aplicam. Na teoria do nó temporal, essa concepção é revertida a partir de seu fundamento. A TNT afirma que não existe uma geometria primária prévia. Em outras palavras, a geometria não precede o ser. O que há, em seu nível mais profundo, rigorosamente falando, é uma estrutura topológica de coerência de modos entre nós, de uma rede funcional não local. Vou repetir, só para você não precisar parar e retornar o vídeo. A teoria do nó temporal afirma que o nível mais profundo da realidade é uma estrutura topológica de coerência de modos entre nós de uma rede funcional não local. E essa estrutura modula. E modula segundo a equação de modulação apresentada e estudada no livro. E é justamente do estudo das regiões de validade dessa equação que se extraem os diferentes regimes de coerência da rede temporal. É daí que a TNT deduz a física quântica, como primeira superfície crítica da projeção, e a física clássica como região de estabilização. E, evidentemente, também explica o comportamento do espaço-tempo na relatividade e na termodinâmica. Além disso, também já vimos que se trata de uma organização funcional que não depende de métricas espaciais, mas das relações espectrais internas entre os nós da rede temporal. Cada nó temporal possui um conjunto próprio de modos espectrais, que podem ou não entrar em ressonância com os modos de outros nós. Essas ressonâncias não são acidentais. Elas compõem o tecido fundamental de coerência, que determina quais regiões da rede podem ser projetadas como realidade física estável. O espaço, portanto, não é um cenário pré-existente, mas um efeito emergente de compatibilidade espectral. Ele surge quando há correspondência funcional suficiente entre os modos internos dos nós e continuidade topológica nas suas conexões. Quando essa coerência se estabelece, a rede se costura, formando uma configuração estável de projeção, que é justamente o que percebemos como o espaço tridimensional. A TNT substitui a noção clássica de geometria fixa por uma topologia dinâmica de coerência, onde a forma e a dimensão do espaço emergem como efeitos projetados da organização espectral da rede. O espaço e o tempo linear são, nesse sentido, traduções projetivas da coerência temporal fundamental. E o mundo físico que experimentamos é uma manifestação seletiva da topologia espectral com a qual conseguimos ressoar. Não acessamos a totalidade da rede temporal, mas apenas as regiões cuja estrutura de coerência se alinha às condições espectrais do nosso próprio sistema de ressonância. Por isso, a TNT afirma que o universo observável não representa a totalidade do real,
mas a fração projetada que se estabiliza dentro do intervalo de coerência em que existimos. É evidente que isso tem consequências filosóficas profundas, mas discutiremos isso nas aulas mais avançadas. Por ora, o que importa saber é que as leis físicas nesse enquadramento não são absolutas. Elas expressam regularidades internas desse domínio projetado, atuando como convenções eficazes apenas no intervalo de estabilidade da nossa ressonância. Consequentemente, a TNT dissolve a ideia de universalidade rígida e a substitui por uma visão dinâmica da realidade, na qual galáxias, átomos e campos não são entidades fixas, mas expressões projetadas de um campo espectral de coerência que permanece ativo e, em grande parte, não projetado. Já informamos que essa constatação redefine também o papel da consciência. De fato, ela deixa de ser um observador externo e passa a ser entendida como um subsistema de ressonância da própria rede, que delimita o horizonte projetável do real. O que chamamos de mundo é, em essência, o domínio de coerência temporal que nosso próprio estado de sintonia é capaz de sustentar. Ampliar essa sintonia, seja por refinamento cognitivo, rigor científico ou expansão interior, significa acessar novos regimes de coerência e, portanto, novas configurações projetadas da realidade. E cada transformação de nossa sintonia abre a possibilidade de um universo distinto emergir diante de nós. E isso não é apenas matematicamente bem definido dentro da teoria. É também de uma notável elegância teórica, como veremos nas aulas finais. Para compreendermos como a coerência espectral gera o espaço e o tempo projetados, é necessário distinguir entre a estrutura da rede temporal e o domínio projetável que dela deriva. A rede temporal é descrita pela distribuição funcional de modos espectrais, ou seja, padrões de vibração intrínsecos a cada nó. Esses modos interagem de forma não local, compondo um campo de coerência espectral que se estende por toda a rede. Cada nó temporal, ao estabelecer conexões com outros, ajusta o próprio espectro interno por meio de transformações que preservam relações de fase e intensidade. Quando esse acoplamento espectral atinge uma configuração estável, isto é, quando a rede entra em equilíbrio topológico de coerência, então o operador de projeção pode atuar, traduzindo essa estrutura espectral em uma forma espacial contínua. Essa forma não é geométrica no sentido tradicional, mas um mapeamento topológico da coerência. O espaço tridimensional é o modo de expressão mais estável da coerência espectral em regime de mínima entropia. Cabe aqui, no entanto, destacar que na teoria do nó temporal, o termo entropia recebe uma interpretação específica, distinta daquela empregada na física tradicional. Aqui, a entropia não se refere à desordem termodinâmica nem à estatística energética, mas a um grau funcional de estabilidade da coerência projetável. Ou seja, trata-se de uma medida do custo que a rede temporal enfrenta para sustentar uma projeção estável da realidade. Esse conceito será abordado em profundidade nas aulas avançadas, quando exploraremos formalmente a relação entre estabilidade projetiva, custo de coerência e regimes de manifestação do real. Em termos funcionais, o que chamamos de dimensão é uma propriedade emergente do grau de liberdade espectral da rede. Quanto maior a densidade de modos coerentes, maior a dimensionalidade projetada. A tridimensionalidade do espaço, portanto, não é uma constante universal,
mas a configuração de mínima energia da projeção funcional. Em outras palavras, é o estado em que o custo de manutenção da coerência é mínimo e a estabilidade da projeção é máxima. Assim, a TNT redefine o próprio conceito de espaço. O espaço não é visto como um recipiente onde a matéria se localiza, mas como o domínio topológico em que a coerência temporal se estabiliza. Matéria e campo deixam de ser entidades distintas. Ambos são expressões locais da mesma coerência espectral projetada. O campo é a projeção contínua da coerência, a partícula, sua condensação localizada. Essas transições entre regimes de coerência explicam a dualidade observada entre continuidade e granularidade no mundo físico. Quando a coerência é alta e homogênea, o operador de projeção atua de forma global, e a realidade se manifesta como campos clássicos contínuos regidos por leis determinísticas. Mas quando a coerência se fragmenta, surgem regimes de projeção parcial, nos quais o tempo linear e o espaço contínuo perdem estabilidade. Eis aí o domínio quântico, onde a projeção oscila entre estados possíveis antes de se consolidar. O que chamamos de evento quântico é, na ótica da TNT, a transição de um padrão de coerência não projetado para um estado projetado. A medição, nesse contexto, não é um ato de observação externa, mas o colapso funcional da coerência instável em uma projeção estável. Esse processo é mediado diretamente pelo operador de projeção, cuja ação depende da taxa de coerência local e do grau de compatibilidade entre os modos envolvidos. Em escalas maiores, as estruturas cósmicas, ou seja, as estrelas, as galáxias e as colossais teias gravitacionais, todas correspondem a macrozonas de coerência projetada, sustentadas por equilíbrios espectrais de longo alcance. Observe que a curvatura do espaço-tempo, como descrita pela relatividade, emerge, na TNT, como efeito diferencial da densidade de coerência, e não como deformação de um espaço autônomo. O que chamamos de gravidade é, na verdade, a tendência da projeção a conservar a continuidade topológica da coerência. A TNT mostra, assim, que as leis físicas conhecidas, desde as equações de campo até os princípios de conservação, não são verdades absolutas, mas expressões invariantes da topologia espectral da rede, válidas apenas dentro do regime de coerência em que a projeção se mantém estável. Fora desse regime, surgem novas dinâmicas. Domínios onde o espaço perde dimensionalidade, o tempo se bifurca e o próprio conceito de causalidade deixa de ser aplicável. Esses domínios, ainda não projetados, mas matematicamente dedutíveis, compõem o contínuo de coerência da rede temporal, o campo de todas as possibilidades de projeção. É nele que a física clássica, a física quântica e a relatividade se unificam. Todas são modos distintos de expressão de uma mesma coerência fundamental, traduzida de formas diferentes segundo o grau de estabilidade espectral alcançado. A estrutura topológica da coerência espectral, portanto, é a fundação oculta daquilo que chamamos de realidade. Ela define o alcance da projeção, sustenta as constantes observáveis e determina os regimes de manifestação do tempo e do espaço. O mundo físico não é o ponto de partida da existência, mas o efeito estável da sintonia funcional da rede temporal, um recorte coerente dentro de um campo infinitamente mais vasto de possibilidades ainda não projetadas. A unificação entre a física clássica, a quântica e a relatividade representa um dos feitos conceituais mais notáveis da teoria do nó temporal. Pela primeira vez, esses três domínios, tradicionalmente tratados como regimes separados por paradoxos e rupturas conceituais, encontram uma origem comum em uma estrutura ontológica única.
a rede temporal de nós coerentes. Na TNT, o que distingue o clássico, o quântico e o relativístico não são leis incompatíveis, mas graus diferentes de estabilidade projetiva, variações do mesmo processo de coerência funcional que sustenta toda a realidade. O espaço-tempo contínuo da relatividade, a granularidade probabilística da mecânica quântica e a regularidade determinista da física clássica surgem, assim, como expressões complementares de um mesmo campo de coerência espectral. Essa síntese não é apenas teórica, mas estrutural. Ela mostra que todos os fenômenos, em qualquer escala, derivam das mesmas dinâmicas de projeção da rede temporal. Trata-se de um feito teórico que reposiciona a busca pela unificação da física sobre bases verdadeiramente fundamentais. E encerramos aqui a segunda parte do primeiro curso online gratuito de Introdução à Teoria do Nó Temporal, dedicada à estrutura matemática da rede, o território onde o tempo deixa de ser apenas sucessão e revela sua arquitetura de coerência e projeção. Na próxima aula, iniciaremos a parte 3 do curso, onde exploraremos a dinâmica interna da rede temporal e a equação de modulação, o núcleo da teoria. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente nessa jornada extraordinária que irá desvendar o âmago da realidade. Até a próxima!